Oi, gente, então continuando ao assunto que estávamos estudando, não é o mesmo, agora a gente inicia um novo assunto, mas que está bem relacionado. Então vocês colocam o título, Reformas Religiosas, copiem o objetivo, que eu vou deixar também lá nas instruções do material. E vamos começar então. A gente tem que pensar que durante muito tempo a Igreja Católica era o sinal de autoridade, né? Então ela mandava e desmandava, tinha muitas terras, a gente viu isso lá na Idade Média. Só que chega um momento que a Igreja Católica começa a passar por crises, tá? Por quê? Algumas pessoas começam a questionar essa autoridade da Igreja. Alguns membros, né, principalmente padres, bispos, pessoas que faziam parte da Igreja passam a discordar, então, dessas doutrinas e essas práticas do clero. Em que lugares? Na Inglaterra, na região da Boêmia, na região de Florença, e em várias outras partes da Europa passam a existir questionamentos sobre a Igreja Católica. Esses questionamentos serão chamados de reformas protestantes. Mais uma das principais vai ocorrer, então, nos territórios que hoje fazem parte da Alemanha, tá? Que eram principados e cidades autônomas. Essas regiões, então, estavam descontentes com a Igreja Católica. Quem estava descontente? A nobreza, que queria ter mais terras, mas não conseguia porque a Igreja Católica tinha muitas terras naquela região. A burguesia, que não queria mais pagar tantos impostos ou dízimos, enfim, para a Igreja e enviar para Roma, porque eles não viam ali as coisas sendo feitas. E o povo, que também não queria mais pagar tantos tributos para a Igreja e não ter retorno. Então a gente vai ter a pessoa muito importante que vai questionar a Igreja Católica, que é o Martinho Lutero. Lá em 1513, então, ele começa a questionar o poder da Igreja Católica e algumas práticas da Igreja. Por exemplo, o Martinho Lutero era contra a venda de indulgências. Professor, o que são indulgências? A venda do perdão. Ou seja, eu fui lá e matei o vizinho por causa de terras. E a Igreja Católica fala que se eu doar 10 barras de ouro, eu estou perdoado. Eu fazia lá e dava esse dinheiro e estaria perdoado. O Martinho Lutero não acreditava nisso, tá? Ele vai acreditar que o perdão é somente Deus que dá. Ele pregava que deveria existir somente a fé, né? Não essas vendas de coisas. E por causa disso, lá em 1517, ele vai pregar na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses que ele escreveu contra a venda de indulgências e que ele criticava a autoridade do Papa, e ele defendia que a Bíblia poderia ser interpretada da maneira que as pessoas quisessem. Muitas pessoas vão apoiar o Lutero, a gente viu ali os motivos de alguns grupos, e tendo apoio, a Igreja Católica fica preocupada. Em 1520, então, o Papa daquele período, o Leão X, ordenou a retratação do Lutero. O Lutero não se retrata, ele continua tendo aquelas ideias e ele vai ser excomungado. O que é ser excomungado? É ser expulso da Igreja Católica. Aqui, então, a gente vai seguir uma cronologia de como o luteranismo vai se espalhar pela Europa. Tá? Em 1521, essa reforma católica, então, que é o luteranismo, vai adquirir uma dinâmica própria. Ela vai passar por uma revolta chamada Revolta dos Cavaleiros, que vão ser cavaleiros que defendiam, então, essa mudança na Igreja Católica contra católicos ali na região do que hoje a gente conhece como Alemanha. Vão também participar dessas revoltas os camponeses, que vão ser liderados por um pastor, que esse pastor trazia a ideia de que precisavam-se de reformas sociais, que aquelas terras da Igreja Católica deveriam ser disponibilizadas para os camponeses e para os mais pobres. Em 1525, então, os príncipes vão tentar conter essa rebelião. Em 1529, os príncipes não conseguem conter a rebelião e quem tenta, então, fazer paz naquela região é o Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano, germânico. Só que não dá muito certo, porque os católicos vão ser favorecidos e os luteranos não concordam e vão resolver, então, protestar e levar a palavra do luteranismo para outras regiões da Europa. E é nesse momento, então, que o luteranismo se espalha pela Europa toda. O que o luteranismo pregava, então? O Lutero só aceitava a Bíblia. Ele não entendia a autoridade do Papa e ele não acreditava nessa autoridade de outras pessoas. Ele acreditava que só a Bíblia era a palavra de Deus.
O Lutero, nessas mudanças de sacramentos, ele acreditava que só era necessário o batismo e a Eucaristia como sacramentos necessários. O sacramento da penitência, né, que era o perdão aos fiéis. Quando você vai lá na Igreja Católica e pede perdão ao padre, ele manda você rezar 10 Ave Marias e 5 Pai Nossos. Para o Lutero isso não deveria acontecer, porque só Deus pode nos perdoar e não nenhuma pessoa. Ele acreditava que os sacerdotes, ou seja, padres, bispos e tudo mais, não estão acima do povo, e o sacerdócio devia ser para todos, sem o celibato, ou seja, padres, bispos poderiam ter famílias tranquilamente. Por causa dessas mudanças que o Lutero propõe nos sacramentos, a Igreja Católica vai romper com o Lutero, tá? No luteranismo também, o Lutero vai propor abolir o uso do latim na leitura da Bíblia, na liturgia. Isso vai fazer com que mais pessoas consigam entender a Bíblia. Ele vai abolir o culto aos santos, ou seja, o luteranismo não tem os santos que a Igreja Católica tem. E ele propõe, então, a livre interpretação da Bíblia, tá? Ou seja, você lê a Bíblia e você interpreta ela da maneira que você acha que deve interpretar e que não tem que seguir a ordem da Igreja Católica sobre a interpretação da Bíblia. A gente vai ter também um outro cara, que é o chamado Jean Calvino, na França, que vai aderir à reforma e vai ser perseguido. A reforma, no caso do luteranismo. Ele vai escrever uma obra, Instituição da Religião Cristã. O Calvino, então, ele não vai condenar empréstimos de dinheiro a juros, que a Igreja Católica condenava. Ele ensinava que as pessoas poderiam multiplicar sua riqueza, ele não via problema nisso. Ele achava, né, de acordo com o que ele acreditava, que ser rico não era um pecado, mas um sinal de predestinação. Quem vai aderir a essa religião, que é o calvinismo, vai ser principalmente a burguesia. Só que o Calvino, ele era intolerante, e aqueles que não seguiam a religião que ele criou, eles eram chamados de hereges e eram condenados à morte, tá? Continuamos outras religiões na próxima aula.